Alô, boa noite, pessoal. Uma boa noite a todas e a todos. Estamos aguardando o professor Herodes Cortiano Júnior. Acho que ele acabou de entrar. Vamos aguardar um pouquinho. Herodes, está me vendo? Vamos ajustando aqui. Boa noite a todas e a todos. Aí, acenou. Visualizar, e ele já está entrando. Uai, tá dizendo que você recusou? Me convida de novo. Qualquer coisa sai e entra de novo. Herodes. Apareceu aqui que você recusou. Visualizar, transmissão ao vivo. Graziela já está aí. Desculpe. Aí, tudo bom? Tudo ótimo, Dani. Um prazer estar aqui com você. Meu que maior ainda, tá? Primeiro eu queria agradecer por você ter sempre participado, acreditado no projeto do Arquitetura, Planejamento Sucessório. Quando a gente começou, eu te convidei, ninguém imaginava que o livro ia tomar essas proporções de ser uma obra de referência, e você sempre topou, acreditou no projeto e me deu credibilidade. Muito obrigada por isso. E eu sei que você é uma pessoa super ocupado, também está se disponibilizando aqui a gastar esse tempo, não só com os nossos presentes, mas ela sempre fica no GTV, lá no site, põe também no YouTube, no canal. Então, a gente veio aqui falar um pouco sobre sucessões, e ninguém melhor do que você. Eu tenho uma particular admiração pela forma de pensar do professor Herodes. Ele já me acompanha há muitos anos, né, Herodes? Eu acho que desde Bastante. 2004 foi Mais o ou menos. primeiro. Eu era da graduação da PUC ainda, e eu fui no primeiro encontro, né, de pesquisa de direito civil, dos grupos de pesquisa de direito civil. Tinha da UERJ, que eram os perfis, e capitaneado pelo professor Fachin, o Virada de Copérnico, né? Hoje em dia você também está aí à frente na faculdade, o professor Daniel Bucar dando um alô aqui para a gente. Oba. Muito obrigada, mas então, acima de tudo, agradecer por toda a sua generosidade comigo, com o livro, com o seu tempo, e dividir um pouco aqui com as pessoas o pensamento sobre sucessões, que eu sempre admirei a sua forma crítica de analítica de pensar. E aí a gente começa aí, é um bate-papo. Aqui o Instagram tem essa versatilidade de ser um papo mais descontraído do que Zoom, do que essas plataformas mais rígidas. Você vai fazendo, vai falando, eu te passo a palavra, agradecendo já de tudo. Mas só lembrando que o direito das sucessões, uma pequena e mínima contextualização, mudou muito nos últimos anos, né? Quer dizer, o direito das sucessões não só no Brasil, em função das transformações socioeconômicas que, né, provocaram essas, e como o Brasil está engessado dentro dessa visão do nosso direito sucessório brasileiro. Com isso, com a tendência da autonomia, eu te passo a palavra, que é o cerne, mas a gente sempre troca uma mini pauta com os professores, mas a gente tem total liberdade Tenho certeza. de falar de outros assuntos conforme a conversa fluir, tá bom?
Mas a palavra com você e mais uma vez um muito obrigada. É um muito gosto estar aqui, já que é para ser informal, então eu vou te chamar de Dani, já que já não consigo te chamar de Daniela, então vamos lá, Dani. Realmente o teu trabalho aí no Direito de Sessões veio numa hora certa, porque, como você bem disse, o Direito de Sessões era um direito esquecido, era um direito dogmático, técnico, ninguém se interessava por ele. E de um tempo para cá ele começou a se mexer, começou a se movimentar, atraindo a atenção de muita gente, e você, com esse teu livro, com a tua tese de doutorado, veio na hora certa. E eu costumo dizer que o civilista contemporâneo é um civilista que olha para frente, não que olha para trás. Claro que nós temos que olhar para trás, e você sabe bem disso, a nossa escola aqui na Federal do Paraná, a escola da dogmática crítica, nós temos que olhar a dogmática, mas temos que ter olhos aí para o futuro. E o Direito de Sessões está sendo sacudido, não só aqui, já há algum tempo, sabendo, na Europa. Os ventos estão vindo para cá apenas a agora. própria América Latina, Argentina, nossos vizinhos aqui, todo mundo fazendo adequação, menos a gente. Exatamente, exatamente. E o Direito de Sessões ele tem uma característica que às vezes é esquecida ou desconhecida pelas pessoas, porque ele é um direito tipicamente revolucionário. E eu te digo por que essa abordagem eu queria trazer aqui para nós começarmos a falar sobre autonomia privada e sucessão causa-mortes. Com a superação do regime feudal, a regulação da sucessão ela acaba sendo um dos instrumentos fundamentais por duas razões. Um dos instrumentos fundamentais da instauração de uma nova ordem, que é a ordem burguesa, a ordem capitalista, enfim, a ordem moderna, por duas razões. A primeira, porque o direito de sucessões é um direito onde deve valer a autonomia privada. Vocês sabem, todos que estão aqui nos ouvindo sabem que na idade feudal as pessoas eram presas por laços pessoais. A modernidade rompe isso, diz todos são iguais, todos são livres, todos têm autonomia para decidir. Cada um de nós deve decidir o que fazer da sua vida, sem mais aqueles laços que prendiam o senhor feudal, o suzerano, o camponês, etc. E aí que está um problema, porque a autonomia privada, que se liga à liberdade de ação, à liberdade de iniciativa, no direito das sucessões ele é um tanto quanto mitigado. Ou seja, a autonomia, e nós temos, e aqui eu vou usar vários exemplos em que vale a nossa vontade, aceitação ou renúncia da herança, a possibilidade de deserdar e principalmente a possibilidade de testar. Então há uma liberdade, mas essa liberdade é um tanto quanto mitigada. Basta dizer aí, para usar esses dois últimos exemplos, deserdação não é bem assim, não é livre como é nos países da common law. Há uma série de restrições ao poder ou à faculdade de deserdar. E o próprio testamento, esse papel de a minha vontade gerenciar a minha herança, ele é limitado, por exemplo, pelo herdeiro necessário. Então, a autonomia privada ingressa no direito de sucessões, mas com alguma restrição de uma maneira mitigada. De outro lado, a mostrar esse caráter revolucionário, o direito de sucessões vem também para romper a idade feudal na medida em que ele traz regras como, por exemplo, eu sei que isso é muito importante para você, a da partilha igual. Os herdeiros da mesma classe recebem os mesmos valores. Essa partage igual dos franceses, ela vem para quê? Para evitar ou para superar aquele direito da primogenitura. Enfim, foi uma ideia de realmente igualizar, todos eram livres, todos eram iguais, igualizar as pessoas. O problema é que essa mitigação da autonomia, esta limitação à nossa vontade e essa partilha igual, ela vem sendo repetida como se fosse um mantra, como se fosse um dogma inafastável, que tivesse uma origem transcendental, absoluta. E não é bem assim. Isto foram escolhas do legislador, claro, no avanço da sociedade e assim por diante. E agora me parece a hora de nós pensarmos se nós queremos continuar repetindo ou não. Aliás, e aí eu gostaria que você falasse um pouco mais, você sabe mais disso do que eu. Nós sabemos que essas limitações estão em crise. Nós precisamos fazer alguma coisa. Todas as modificações recentes dos direitos de sucessões, elas não foram modificações de per si, porque se pensava o direito de sucessões. O que acontecia? Mudou o direito de família, repercute na sucessão. Mudou o direito da propriedade, repercute aqui. E aqui eu já te provoco e troco uma ideia, mais do que provocar, mas nessa mesma linha, eu digo que o Código
que é o livro quinto do Código Civil, né, que é o livro das seções. Ele era o patinho feio do Código. Pouquíssimo, você que é professor e estuda há muitos anos, sabe que pouquíssimas TCCs ou monografias de fim de curso eram nesse tema. Dissertações de mestrado e doutorado, isso são estatísticas, é só fazer um levantamento e ver. Todo mundo escreve de civil, contratos reais, família, responsabilidade civil, parte geral, privacidade e tal, mas sucessões, raríssimos as escolhas de temas dentro dessa área. O direito de sucessões, ele tem um... Desculpe. Não. Então, assim, ele... E aí, o que eu acho é que as pessoas não conhecem o direito das sucessões. As pessoas não estudam. É um direito muito técnico, mas ele ficou muito... E ele ficou quase como sub-área do direito de família. E ele é muito mais que isso. As transformações socioeconômicas dos últimos 30 anos, vamos dizer assim, transformou o mundo. E aonde botou esse... Vamos fazer um corte aí nos países ocidentais, para não dizer que o mundo inteiro, mas essa importância do direito das sucessões, seja pela maior circulação dos valores de circulação, os mundos sem fronteiras, o mundo globalizado, tecnológico, a circulação de pessoas. Nós podemos dizer que a gente é de um tempo onde... Eu lembro quando eu ia para os Estados Unidos de intercâmbio, só se podia falar no domingo. Uma vez por semana, porque era caríssimo, né? Viajar para o exterior era uma coisa, né, quase inacessível e, lógico, nós estamos num momento aí de pandemia e tal, mas um pouco antes dessa pandemia vir, você passar um fim de semana ali, tudo era muito possível, essa circulação das pessoas e as próprias transformações socioeconômicas. O homem saiu do campo, veio para a cidade, a inserção da mulher no mercado de trabalho e tantas outras medidas, né? Nesse mundo pós-modernidade não se fala nem fluido, porque o fluido, de alguma forma, se retém. Já se fala no estado pós-gasoso, né? Pós-modernidade, estado gasoso. Isso. Então, tudo isso mostra que o direito das sucessões adquiriu, desse mundo ocidental, pelo menos, né, uma importância imensa. E que não só a Europa, lógico que eu fui fazer o pós-doutorado lá para pesquisar coisas que eles já estão pesquisando há 40, mas nossos vizinhos da América do Sul estão já muito mais na nossa frente em vários sentidos, inclusive em tributação, que o Brasil... Ele não entra no paraíso fiscal, mas é um dos países que menos imposto tributa sobre, né? Sobre patrimônio, sobre essa circulação. Né? E a gente sabe que os efeitos que isso causa. O Brasil tem um problema sério, né? Que a tributação aqui é a tributação no consumo. E assim você acaba tributando os mais pobres. Qualquer um que ganha um salário mínimo está sendo tributado quando compra lá 1 quilo de feijão. E a renda e o patrimônio são muito mal tributados, principalmente o patrimônio. Agora, deixa eu falar uma coisa, Dani, que é interessante. O direito de sucessões, ele é, eu já falei isso várias vezes, eu sei que você ouviu, ele é um ambiente privilegiado para estudar o direito civil. Por quê? Porque lá se encontram família, propriedade e autonomia privada. Os 3 grandes pilares do direito privado se encontram na sucessão. Mas ela tem, e aí eu pego um gancho no que você dizia, ela tem um defeito topográfico. Talvez o fato de o direito de sucessões ser lecionado nos últimos meses, geralmente no último ano do curso de Direito, e mais nos últimos meses, e depois de família... O pessoal já está com a OAB na cabeça. Claro, o pessoal está pensando na festa de formatura, está pensando em outras coisas, e aliás, você colocou bem, como geralmente o último ano das faculdades é reservado a família e sucessões, e o direito de família é muito dinâmico, é muito cheio, o professor não consegue lecionar apenas 6 meses de família. Ele leciona 7, 8, geralmente se acaba lecionando sucessão em outubro, mais ou menos. Basta você fazer uma pesquisa, quantos dos nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando, eu vejo que o Paulo Fornazari, um querido amigo de Cascavel, vejam, quantos não estudaram o que é fideicomisso, o que são aí algumas figuras específicas, eles nem estudam porque falta tempo. E, na verdade, ele é um ambiente privilegiado. Mas eu acresceria uma outra coisa a destacar a importância da sucessão. Além dessa circulação de riquezas, além
da quebra das fronteiras, a preocupação com a morte, né? Me parece que nós estamos, principalmente no Brasil, vendo a morte agora a partir de outros olhares. A morte não é mais aquela coisa antisséptica, aquela coisa do hospital. A morte é algo que nos afeta e nós temos que lidar com ela, tanto do ponto de vista existencial, como do ponto de vista patrimonial. Quem é que não quer regular a sua sucessão? Eu quero que essa minha gravata fique com fulano, para usar um exemplo muito peculiar. Então, não, cada vez mais mas que nós estamos necessitando, pelo engessamento que existe, esse descompasso que existe entre a nossa legislação e a nossa sociedade, precisamos revitalizar, sim. Inclusive, essa questão da gravata, se a gente pensar no codicilo, e eu estou escrevendo um artigo agora. Eu sei que o Brasil é um dos poucos países que ainda tem esse instituto, mas nesse âmbito da gente tentar ressurgir e reconfigurar os institutos possíveis, né? E aí a gente sabe que o Código 2002 restringiu... Porque, quais são os 3 elementos, os 3 institutos no mortis causa? Testamento, fideicomisso e codicilo. Testamento, a gente sabe também que culturalmente, já fazendo uma ponte aí com o que você falou, realmente não é hábito cultural do brasileiro fazer testamento, né? Mas a gente também sabe que isso tem crescido, pelo menos nos dados dos bancos notariais, tem crescido. Agora, a pandemia, com certeza, trouxe essa finitude, por mais que você não queira pensar, para dentro das nossas casas. Eu escrevi esses dias um texto no livro sobre o coronavírus que foi da morte coletiva. Maravilhoso, veja, no livro da Ana Carolina Brochado Teixeira, isso, Vulnerabilidade, isso, né? Isso. Nossa, muito veja, bom. Todos nós estudamos a comoriência lá no primeiro ano e aquilo ficou... Ninguém mais falava em comoriência. E agora a pandemia trouxe a morte coletiva para todos nós. Os atestados de óbito são mal feitos. Então, como a Mariana colocou ali agora há pouco, nós precisamos falar sobre a morte. E falar sobre sucessão, em certo E sentido, não de uma forma pejorativa, mas sim de cuidado. Pensar na morte é um cuidado para os seus. Eu vi que quem entrou aqui, por exemplo, foi a minha bisavó de 92 anos, mas bisavó dos meus filhos. Caio Pires também escreve sobre a legítima, Isabela também, estou vendo que está aqui. Mas é isso, que bom que nós estamos com autores novos pensando e estudando o direito das sucessões, que nós tínhamos muito pouca produção, Herodes, de direito das sucessões. Geralmente, você pode ver, geralmente eram manuais, né? Não havia monografia. Só manuais. Para ir nos conceitos, tem que ir lá nos antigos. E aí que vai essa questão dos dogmas, algumas coisas colocadas, e até pela falta de conhecimento sobre realmente o direito das sucessões, e aí também a dificuldade, e um dia desse eu vendo um debate super interessante lá no Conrep, lá, né? Pessoal do grupo da Universidade de Pernambuco, coordenado pelo Marcos Erhardt, São Paulo Lobo, professora Giselda, e eram os dois, eram o Aguirre e o Mário Delgado, e eles falando sobre a questão do 426, da flexibilização ou não, e era uma briga muito bem fundamentada e tudo, mas, na verdade, se formos ver, eu estou dando 426 de exemplo, mas o conceito que se tem para se justificar um 426 é totalmente anacrônico com o mundo social, com a atualidade, né? Para quem não sabe, o 426 é uma regra sagrada do Pacta Corvina. Não se pode mexer com a morte sem ser pelo testamento. Então, nós repensarmos isso aí com outros instrumentos. Porque o que as pessoas querem é poder gerenciar a sua herança. Assim como eu quero organizar a minha morte, eu quero organizar o que fica de mim depois da minha morte, inclusive o meu patrimônio. Claro que nós temos que ter alguns cuidados. Por exemplo, é só para todos pensarem juntos aqui. Vamos acabar com a herança necessária. Vamos dar total liberdade para o testador. Me parece que é um bom caminho. Mas nós temos que cuidar para evitar, por exemplo, discriminações de gênero. Há uma tendência ao homem prejudicar a sua esposa por conta desse patriarcalismo que nós, ele aproveitar essa brecha para manter
a sua Se a herança. sociedade por mais que esteja lá constitucionalmente direitos iguais, a gente sabe que vive numa sociedade machista, conservadora, tradicional e assim por diante. Então é difícil. Mas aproveitando, e só para complementar já a sua fala, até para enriquecer, quando você fala em opções legislativas, eu sempre falo que é legítima, né? Para quem é legítima, quando você tem herdeiros necessários, metade do seu patrimônio tem que ficar resguardado para os seus herdeiros necessários. É uma opção legislativa que estaria tutelado direito de herança, seriam direitos fundamentais, artigo 5º, inciso 30. Que eu sei também que você tem uma opinião também peculiar, só jogando aí a lenha na fogueira, mas complementando seu raciocínio. Eu acho que é importante nós pensarmos, porque realmente não há uma certeza absoluta. São escolhas legislativas que têm que ser feitas. Vamos para cá, mas tem que estar em discussão. O direito de sucessões, como eu disse, ele tem que ser revolucionário. Nós precisamos dar um passo adiante. Por exemplo, quando se aboliu o direito de primogenitura, foi uma revolução. Ou melhor, você falou do fideicomisso. Eu não sei se os colegas sabem, mas o fideicomisso antigamente podia ser perpétuo. Ou seja, ia passando de herdeiro em herdeiro e nunca iria para os outros lugares. Vamos pensar nessas figuras, porque o direito de sucessões ele se movimenta. Você fala em legítima, e vou dar aqui um outro lugar comum. A herança no Brasil se divide em duas partes. A legítima, ou a parte legítima, a parte necessária, e a parte disponível. Não é bem assim. Na verdade, no Brasil, como nos países ocidentais em geral, a herança se divide em três partes. Uma parte que é tutelada pela liberdade individual, é a parte disponível, eu testo a quem quiser. Uma parte que fica, grosso modo, na família, que é a herança necessária, mas há uma parte que vai para o Estado. E isso é muito importante quando eu quero organizar a minha sucessão. Na verdade, hoje de 4% a 8%. Nós sabemos que essas são as alíquotas do imposto causa-mortes no Brasil. Mas 8% já é um valor expressivo, são quase 10%. E como muitos devem saber, há uma tentativa de permitir o aumento dessa alíquota até 20%. Vários estados estão se movimentando para erguer a alíquota, que hoje é limitada por uma resolução do Senado Federal. Senado. Já tem um projeto de lei do ano passado, acho que é o número 42, já levando, acho que é o Cid Gomes, que não é sobre as grandes fortunas, é aumentar o ITD e CMD, que os estados têm autonomia, tanto que é o Senado que regula, já que é a casa dos estados. É um projeto de lei 42, resolução 42 de 2019, levando a 16%. Exatamente. O limite. E como os estados, hoje nós sabemos que na Federação Brasileira só a União é rica, os estados vão em busca de novas fontes de financiamento. Por exemplo, em São Paulo, vocês sabem que, justamente pelas limitações testamentárias, nós começamos a utilizar outros caminhos para fazer, e a Dani é a papisa disso tudo, para fazer um planejamento sucessório. O fisco estadual já está de olho nessas alternativas, como os trusts, como tributar essas figuras como se fossem causa-mortes. Então, nesse momento em que nós vamos pensar na nossa morte, do ponto de vista existencial, do fim da nossa existência terrena, mas também do ponto de vista patrimonial, precisamos ter em mente isso. Uma parte é do Estado. E o direito, me parece, está correto em devolver uma parte ao Estado. Afinal de contas, a riqueza que eu construí não foi exclusivamente graças a mim. Toda a sociedade, de um modo ou de outro, me apoiou nisso. Mas nós temos que pensar nessa questão. Nós temos que pensar nisso. Então, em suma, Dani, para voltar aqui à autonomia privada, qual é o espaço da autonomia privada? Por que 50%? Por que não 30%? Um dia, eu acho que você também usa a expressão em algum lugar, o morto comum. Quem é o morto comum no Brasil hoje? É o sujeito que tem lá seus 70, 80 anos e que os filhos, em geral, já estão encaminhados. Os filhos têm 40, 50 anos, estão encaminhados. Esse é o morto comum. Será que os herdeiros do morto comum têm direito a essa divisão igualitária? Por que é que, se, por exemplo, o morto tiver... Vou usar um exemplo aqui, um exemplo muito chinfrim, me perdoe. O sujeito falece, deixa lá um filho com 50 anos, encaminhado da vida, curso superior, médico, bem colocado, e deixa um filho incapaz. Por que é que tem que ser igual a partilha entre eles? Por que não levar em conta as vulnerabilidades?
nessa escolha. Concordo plenamente. O que acontece também com essas novas famílias, um caso, não vamos nem entrar na circunstância do incapaz, mas muito possível essa pessoa recasar, está no segundo ou terceiro casamento, tem um filho já grande, 35 anos, inserido no mercado de trabalho, ganhando seu dinheiro, e deixa um de 5 anos, onde você não tem teria que deixar, às vezes, a educação daquele filho separada, e hoje em dia vocês têm outros instrumentos, o seguro. Então, tantas outras formas. E lógico, e também eu acho que as transformações, os pilares do direito às sucessões são dois, né? Propriedade e família. Olha o que elas mudaram. A família não é mais só aquela família legal constituída pelo casamento. Nós temos várias formas de entender, tanto que já se fala direito das famílias, até algumas pessoas gostam de usar essa nomenclatura. Os meus, os teus e os nossos são fatores que fazem... O brasileiro não gosta de preocupar com isso, mas normalmente é numa circunstância de uma segunda, terceira núpcias, que ele quer se organizar, já passou por um divórcio, ou uma dissolução de união estável, que é uma orientação. E o outro pilar, Herodes, você como professor sabe muito bem que é o quê? É propriedade, porque a riqueza, até bem pouco tempo atrás, era constituída só de famílias, só de patrimônio imóvel, né? Então, era propriedade, não era nem patrimônio a nomenclatura que usavam, era propriedade, porque era propriedade imóvel. Eram casas, vilas, condomínios, condomínios não, mas normalmente sítios, terras, fazendas e assim por diante. Eram bens imóveis. Nós já passamos nos últimos 30 anos por muitas transformações desses bens imóveis para bens móveis, e agora a gente está num conceito de bens digitais, novos bens. Eu até vou fazer uma live com a Everilda ainda esse mês, que é novos bens, nova sucessão. Ó, quer ver? Para o pessoal que está nos assistindo, quem é que, ao fazer um inventário, arrolou entre os bens, por exemplo, as milhas de um plano de milhagem, os pontos do cartão de crédito? Isso tem um valor, tem um certo valor. Isso é um bem que deve ser herdado. Sem falar na própria nossa herança digital. Tudo que nós deixamos, por exemplo, no Facebook, no Instagram, nossas fotos, nossos escritos, o que fazer com isso? Nossas nuvens, nossos documentos. Nossas nuvens, o que fazer com isso? São patrimônios também intangíveis, mas têm um significado patrimonial e um significado existencial também. Existencial. Eu acho que, vamos botar, a minoria das pessoas vão ter valores patrimoniais nisso, mas todo mundo, o Brasil é um dos países que mais tem smartphone. Nós somos um dos povos que mais trabalhamos com mídias sociais. Nós somos pesquisa de mercado de todos os testes dessas mídias sociais. Esse Reels, agora que surgiu dentro do Instagram, são feitos testes na nossa sociedade não só pela nossa aceitação, mas como nós somos criativos, como usamos, aplicamos. Então, assim, nós somos estudo de caso. E quem não tem os seus directs, as suas mensagens, isso toca. Porque quando você pergunta para alguém, nem todo mundo vai ter um blog ou um Instagram que tenha uma conversão, mas e as suas mensagens? O que você quer? Os seus, né? Suas fotos. E aí eu não estou falando só de nudes, eu estou falando da própria história das famílias, que antigamente a gente tinha aqueles álbuns, aquelas fotografias. Hoje quem imprime foto? Ninguém imprime foto. Fica tudo aqui. Então as crianças novas não vão ter álbum de família. Vão ficar nas nuvens. Quem vai ficar com essas nuvens? Né? Você sabe que no Facebook você pode nomear uma espécie de administrador da tua conta pós-morte, e que ele vai poder mexer com a conta lá com alguns limites. É uma espécie de lápide virtual. Olha lá, esses aplicativos, eles já estão fazendo direitos sucessórios exatamente disso, muito mais do que a nossa legislação. Exatamente. Que a gente eles estão na frente, anos-luz aí, porque tudo bem que a gente sabe que o direito corre atrás, né, da sociedade, a sociedade para ajustar.
exatamente as tendências, mas com morosidade e os interesses de vontade política para ter mudanças, então, por mais crítica que eu seja legítima, e sou uma feroz, né, das pessoas que começou a escrever, eu tenho artigos desde 2015 criticando a legítima, um dos primeiros artigos na área, eu não vejo a médio e curto prazo mudança nesse sentido. Não, é muito difícil, muito lento. Só para voltar a falar ali da herança digital, o que me aproximou muito do Direito de Sucessões foi a preocupação que eu tinha com o evento morte, para pegar a carona aqui no que a Câmara falou. Essa questão da morte em si foi algo que sempre me preocupou. Sempre me ocupei dela, sempre tive uma relação, uma tensão com a figura da morte. E hoje esse mundo digital, praticamente ele acabou com a morte, porque você acaba sobrevivendo depois. O Rodotà, todos nós conhecemos, o professor Rodotà, você estudou muito a obra dele, ele falava do homem eletrônico, né? Nós temos um avatar eletrônico, que onde está a vida, onde está a morte, nós não morremos mais. Se antes nós ficávamos eternizados na mente daqueles com quem nós tínhamos relações afetivas, hoje nós estamos está eternizados na internet. Esse vídeo mesmo que a gente está fazendo vai estar lá no meu canal do YouTube e estamos eternos aí para quem está nos assistindo, quem vai assistir depois, no outro momento, e assim por diante. E é aí que eu tenho falado, o que o Direito de Sucessões tem que se perguntar hoje? Se sucessão é família, propriedade e autonomia. Que família? Qual é a família do Direito de Sucessões, como você colocou? Qual é a família? Quem é que tem... Por que é que eu paro no 4º grau colateral? Por que é que o cônjuge está no local? Que família é essa? Segundo, que propriedade é essa? Né? Do que se trata o Direito de Sucessões? De transmitir que tipo de propriedade? E quanto à autonomia, que é o principal ponto aqui dessa nossa conversa, que autonomia eu tenho? Que autonomia eu tenho? Essa sacralidade do 406 é algo que tem que ser repensado, porque senão nós começamos a encontrar caminhos para gerenciar nossa herança, caminhos que beiram a ilicitude. Como o direito não me dá uma chance de gerenciar a minha herança, eu acabo tendo que fazer outros caminhos aí, previdência privada. E é exatamente o que eu gosto de dizer, deixar bem claro. Quando as pessoas associam planejamento sucessório só para grandes riquezas, não. Para quem tem menos, eu fiz o meu livro, acho que, deixa eu ver, esse aqui, que é a tese do meu doutorado, né? A primeira, a segunda está esgotada e a terceira, eu fiz para toda a sociedade. Eu lembro de um caso da moça que fazia a minha unha, e ela me perguntava, Daniele, eu tenho uma união estável com uma pessoa 10 anos mais nova que eu, 10 ou mais. Eu tenho uma filha que já vou ser avó, mas tudo que eu tenho eu construí com ele uma casa numa periferia aqui do Rio de Janeiro. Quando eu morrer, e ele um filhinho de 5 anos, de uma outra união, ela queria saber. Então, mesmo quem tem pouco, quer saber para quem vai ficar essa casa, esse patrimônio e assim por diante. Então, é para todos. E não é para fraudar a legítima, é para organizar. Eu digo de uma forma muito simples o conceito de planejamento sucessório. É uma organização patrimonial com transmissão de bens visando a sua sucessão. Você pode ter dentro dela uma organização patrimonial sem nenhum efeito sucessório. Isso é uma organização. Mas hoje, se você quiser só a legítima, tá lá, o sistema te oferece. Mas é exatamente pelas transformações da sociedade que abalaram tanto essa família quanto essa propriedade, e aí a gente fala até, né, não mais em propriedade, mas sim pertencimento. Você vê as novas formas, Airbnb, Uber, né, que você não precisa mais ter o carro para ter aquela profissão. Você pode ir lá na locadora, aluga por dia e roda seu Uber e assim por diante. Então, essas novas formas de pertencimento, de propriedade, de patrimônio, né? Totalmente diferente, e essas novas famílias, né? As famílias deixando de ser os filhos com direitos totalmente iguais, o marido não tendo mais aquela hierarquia e sendo, né, o poder entre os... Né? Até tem crítica sobre essa questão do poder, mas ali os pais tendo autoridade parental, na verdade, e essas transformações de várias formas de concepções. E aí é um cuidado. E quando se pensa,
temos que pensar no planejamento, mas eu falo assim, ele não é feito para burlar. Pelo Claro que não. contrário, quando se burla, isso é fraude. Tem nome, tem instrumentos e tem remédios. Planejamento é uma organização patrimonial visando, mas eu entendo quando você diz, se está tão engessado, você sem a liberdade, sem autonomia. A última que nós tínhamos, qual era? Aonde o cônjuge não era herdeiro necessário, foi lá. Hoje em dia, nós não temos um regime de bens que, no efeito morte, se comunique o patrimônio em maior ou menor grau. Aliás, veja, há um instrumento que poderia servir de planejamento sucessório e que hoje tem uma limitação, que é o próprio pacto nupcial. Por que é que eu não posso usar o meu pacto quando eu vou construir uma família com alguém? Por que eu não posso já gerenciar ali, por exemplo, tirar um pouco de direito, dar um direito a mais? É um instrumento de gerenciamento da nossa vida. Gerenciamento da nossa vida. Só que o Brasil tem essas amarras, né? Eu me recordo, se me permite, vai ficar gravado, mas uma confissão pessoal aqui. No meu primeiro casamento, eu era uma moça muito mais rica que eu, e eu quis casar com separação de bens. E a reação dela foi, então você não me ama. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. São duas coisas totalmente distintas. É planejar a vida a dois, do ponto de vista existencial, mas do ponto de vista patrimonial. E hoje o pacto está um pouco engessado, né? Ele está um pouco engessado. Porque no momento que você não tem efeitos efeitos sucessórios, e aí já vai também uma outra crítica, a dificuldade que o brasileiro tem de tratar de questões de patrimônio. Parece que é um pecado. Eu acho que vem muito isso da formação católico-cristã aí que temos, porque você vê que o protestante ele trabalha o trabalho, a riqueza, é resultado do trabalho, ele tem orgulho da riqueza dele. Isso no Brasil a gente tem dificuldade, tanto que exatamente quando se vai escolher um regime de bens, que normalmente as pessoas já nem escolhem, nem têm noção. Quantas vezes não chega, qual é o seu regime? Ah, não sei, eu não fiz nada. As pessoas não têm noção do efeito que um regime de bens, né, tanto que já é escolhido como uma forma de um planejamento, tem efeitos não só em vida, mas também após a sua morte. Exatamente. E a questão da autonomia aí, do regime de separação total de bens é um efeito para a vida e outro para a morte. Vocês sabem que há um querido professor português já falecido que ele dizia que o direito civil tem que ser um direito a serviço da vida. E às vezes até por essas formalidades ele acaba não sendo. As pessoas não fazem seus pactos nupciais porque são mal informadas, porque é caro, porque é muita formalidade. Eu tenho que ir até um cartório. As pessoas não testam também por conta disso. Eu tenho que ir até um cartório, eu tenho que contratar um advogado. E essa forma escrita, né? Veja que coisa. O mundo inteiro todo digital e os testamentos ainda têm que ser escritos. Quando é que nós vamos romper essas amarras para que o testamento seja um ato natural, assim como eu escolho vender um bem ou não, eu vou ter um ato natural que eu posso mudar a qualquer momento. Eu acho que uma espécie de informalização do direito testamentário, claro, com pautas de segurança, é muito importante para aproximar as pessoas dessas decisões. Não, com certeza. Por exemplo, por que não fazer um testamento gravado em audiovisual? O juiz, quando vai interpretar um testamento, ele vê lá hoje a letra fria da lei. Talvez se ele visse a pessoa testando, ele, através dos trejeitos, da expressão, ele pudesse interpretar melhor qual era a vontade do falecido. Mas estão praticando um pouco isso, independente do seu testamento, fazer não testamento, mas gravações de vídeos da pessoa estar explicando, até para mostrar discernimento das ideias. Está se fazendo isso como está muito a insegurança jurídica muito grande para se ter. Que agora já se fala também, ainda mais agora com a pandemia, tantos serviços digitalizados nós estamos tendo, né? CNJ aí, então, isso eu acho que é questão de tempo da gente também estarmos fazendo testamentos dessa natureza, dentro dessa tecnologia, né? Exatamente, Sim. Gustavo Clô tem um artigo
Mas esse artigo, o Caio Pires está falando, esse artigo dele eu acho que é mais antigo, eu lembro até dele falando num congresso do IBD Civil, acho que foi aquele que foi em Fortaleza, na Foi em Unifor. Fortaleza. Uhum. Eu lembro dele estar falando e ele dizia que, assim, muitas questões, se as testemunhas tinham participado do vídeo ou não, que já estavam nos Estados Unidos começando a estudar sobre isso, as possibilidades, se era só a pessoa, se as testemunhas tinham que tal, cartorar na campo de visão. Então, assim, isso é questão para isso estar em funcionamento no Brasil de tempos. E a alteração do direito de sessões também, ela não deixa de ser um instrumento de política econômica. Você sabe disso, os colegas sabem, mas, por exemplo, na Itália, família. Vocês sabem que a maior parte da economia italiana ela é baseada nos pequenos empreendimentos. O bar, o restaurante, o tabacaio. E lá o que acontecia? Quando o dono do negócio falecia, dividia-se entre seus filhos. E nem sempre os filhos querem seguir aquela profissão ou aquele empreendimento. Geralmente, nas famílias italianas, há um filho que acaba se apegando à atividade do pai e quer tocar. Mas ele falece e partilha-se por 3. O que essa figura permite na Itália? Falecendo a pessoa, o pai pode fazer um instrumento, que é uma espécie de testamento, dizendo: o meu negócio vai ficar com o filho tal, que é o filho que vai seguir a minha tradição, etc, etc. Claro que ele vai prestar contas e vai indenizar os filhos que não herdaram aquele negócio. Mas é um instrumento de... Por isso que na Itália, os restaurantes, você conhece bem os restaurantes, os tabacais duram 100, 200, 300 anos. Aqui não, um empreendimento na qual não se faça um planejamento sucessório, com a morte titular, ele se divide em 3, em 10, em 4, e a fortuna se esvai. Mas, Herodes, eu acho que o Pacto de Família, eu acho que ele até que é de 2006. Isso. Mas você vê, mas também nós temos isso. Acho que 86% das empresas brasileiras são de empresas familiares e o índice de pequenos e médios negócios também é altíssimo. As grandes empresas é minoria, como a ponta da iceberg, como é realmente as pessoas que têm patrimônio. Então, seria perfeito também utilizarmos um instrumento desse, mas pelo 426 isso é vedado. Exatamente. E o engraçado é que a Itália ela tem um artigo que eu não me lembro agora, no Código Italiano, que é muito similar ao nosso 426, mas eles criaram o Pacto de Família, que é uma forma de operacionalizar quando se tem a empresa, pelo menos para essa circunstância. A França também, eles têm um artigo muito similar, mas também já vão criando flexibilidades. E o Brasil... E também, aí eu te faço uma pergunta, assim, dentro desse debate que teve lá do professor Aguirre, sou Mário Delgado, se falando muito da necessidade, né? Que o negócio é nulo, todo mundo criticou, o Mário apanha muito nesse sentido, mas o professor Paulo Lobo, a professora Giselda, eu quando fui defender a autonomia, a possibilidade de flexibilização lá nesse congresso também no IBD Civil, nossa, a professora Giselda, a professora Heloísa Helena Barbosa, negócio nulo, voaram na minha jugular. E eu ainda começando lá uma possibilidade de flexibilização. O professor Daniel Bucarra tem um artigo muito interessante num livro com o Caio também, eu acho que é coautor com ele, naquele livro da professora coordenada, professora Ana Carolina Brochado Teixeira, que é Contratos, Família, alguma coisa, Sucessão, e aonde ele fala lá sobre a questão da renúncia. O professor Rolfo Madaleno defende, mas ele usa uma outra terminologia, né? Ele fala em repúdio, para não cair na questão da renúncia, você não pode renunciar a algo que ainda não é seu, né? Mas o professor Mário, ele fez uma reflexão lá que eu achei bem interessante, quando todos dizem que, por mais que sejam contra o 426, eram a favores, mas acham que do jeito que está o artigo, precisaria ter mudança legislativa.
E tudo tem que ter mudança legislativa, né? E aí, em função disso, ele diz assim, mas o direito de família, ele não teve tantos princípios, tantas interpretações do direito de família, foi muito por princípios, por isso, por aquilo, para depois vir a ter uma alteração. Por que que no direito das sucessões tem que ser com as mudanças legislativas? É um certo conservadorismo que existe no direito das sucessões, e aí o professor Daniel Bucar deu ok do artigo que ele escreve, e ele é um dos maiores críticos que eu vejo atualmente. Ele fala até sobre a questão da Cesine, que Cesine é essa que nós temos no Brasil, que se não passar por um inventário, ninguém tem liquidez sobre... E ele fala disso muito bem, eu acho que ele está, inclusive, escrevendo um artigo sobre isso. Mas temos que pensar o direito das sucessões de uma outra forma, né? Exatamente. Temos que permitir que ele ocupe o seu papel de direito revolucionário, de mudar as coisas. Talvez isso que você chamou de conservadorismo seja porque ele sempre foi muito técnico, ele era um direito matemático. E agora não, porque muda o direito, mudam as pessoas e muda especialmente, me parece, essa nossa relação com a morte, né? A morte está próxima de nós. A morte é algo que nós temos que trabalhar com ela. Há um pequeno livro muito interessante, que você conhece bem, que é A Solidão dos Moribundos, de um sociólogo alemão. Um livro que merece livros, porque mostra como nós acabamos, esse é o destino da nossa vida, vamos então trabalhar com um planejamento sucessório, que, veja bem, Dani, não é só um planejamento patrimonial. Um testamento, na verdade, é uma prestação de contas que você faz da tua existência aqui na Terra. Você deixa lá o legado do patriarca, como alguns chamam, conselhos de ordem moral, um acerto de contas. Eu tenho um julgado muito interessante em que um sujeito usou o testamento para xingar um desafeto. Ele fez questão de constar em cima disso. Fulano de tal é um crápula. E surgiu toda uma discussão se isso gerava dano moral ou não. Mas veja, ele usou o testamento para fazer um acerto de contas com todo mundo. Vamos, então, tentar aí minimizar essa força desse artigo 426. Podemos até, talvez, chegar num ponto em que decidamos, não tem que ser assim, tem que continuar sendo assim. Mas nós não podemos apenas repetir sem pensar para frente. Temos que refletir, pensar, fazer essa análise crítica, né? E não, porque desse jeito, então não pode, por mais que sejam contra. E eu acho que da forma que nós estamos com essa pouca flexibilidade, né? Então a gente precisa desses novos ares. Outra coisa também que eu vejo assim também no testamento, depois de 2002 para cá, foi permitido tratar no testamento de outras questões não só patrimoniais. E muitas vezes o planejamento, que se pensa sempre em patrimônio, você precisa, às vezes, reservar uma questão no patrimônio, mas para tutelar uma situação existencial. Sim. Seja de um vulnerável, né? Seja de uma cuidadora, de uma filha que vai receber igual. E quando a Ana Carla tem um artigo excelente de gênero, eu também tenho um com o André Arnett, publicado até nesse livro que você falou da vulnerabilidade. Sim. Porque se nós vivemos numa sociedade machista e conservadora, por mais que os direitos constitucionais sejam iguais, e existe não só, como a Ana Carla lá fala, não só no alto grau de não deixar as ações para os filhos mulheres, a administração das empresas para as mulheres, e sim para os filhos homens, e aí vai deixar o quê? Propriedade, segurança, parece como se fosse... Ela está dentro de casa, ela tem uma proteção. E os homens arrojados vão administrar. E isso, o professor Geno Veloso, que trabalhou anos em cartório, ele fala, às vezes, até quantitativamente, eram iguais. Mas isso, em 5 anos, tinha uma distorção muito grande. E, às vezes, por exemplo, a professora Ana Carolina também está escrevendo um artigo sobre essa questão, que, às vezes, você pode deixar ações, só que uma tem direito a voto ou a outra não. Então, mesmo os presos, mas qual é o poder de uma e de outra? Essa discriminação de gênero, ela aparece muito. Nós tivemos um caso aqui que nós conseguimos ir até o Supremo, perdemos, em que ficou evidente que o pai beneficiou o filho homem.
Na verdade, a ação foi perdida porque o pai pegou a parte disponível e encaminhou ao filho homem, se não havia nenhuma irregularidade formal. Mas por trás dessa escolha, havia, sem dúvida nenhuma, uma discriminação de gênero. Meu filho é quem vai tocar os negócios, meu filho merece, é o homem, é o macho, é o varão que tem que ficar com a grande parte do patrimônio. Eu sei disso porque, nesse caso, em conversa com as nossas clientes, foi dito que, provavelmente, se ele pudesse testar tudo, ele testaria tudo para o filho. Foi uma escolha, evidentemente, machista. Então, eu já tive cliente que chegou dizendo assim, não, o meu pai italiano deixou tudo. Eu falei, mas ele não podia deixar tudo. Ah, mas é justo. O meu irmão tomava conta do negócio. Eu falei, mas assim, e achava que aquilo era justo. E a gente tem que pensar as dimensões desse Brasil e as pessoas também. Aí eu volto ao outro lado. Tem muito pouca informação. E aí também vamos dizer, de quantas vezes uma consulta a um advogado poderia esclarecer com uma luz e você não só seja na hora de casar, ter uma orientação sobre o regime, né, de bens que vai escolher, os efeitos que seriam ali, você já tendo às vezes filhos de um casamento ou de outro, casando com uma pessoa que já tem um patrimônio e não quer que ocorra essa comunicabilidade, como diminuir isso ou não, mas também nessa questão de sucessão, porque quando se fala, isso é caro, o caro é a briga judicial, o caro é o litígio, e nós não estamos mais numa advocacia, né, Herodes? Que seja pelo litígio, pelo contrário, tantas técnicas aí, de mediação, de conversas, de colaboração. De colaboração, né? As práticas colaborativas, quer dizer, tantos recursos para evitar essa situação de litígio e que vai ocorrer uma dilapidação. Então, eu acho que a preocupação, nós não estamos mais no tempo dos nossos avós, que o meu avô dizia isso. Não vou, quando eu morrer, eles resolvem. Não dá mais para quando eu morrer. Tem tempo, é dinheiro, é organização. Quantas vezes o patrimônio... Ah, você quer deixar o negócio para a família? Então pensa como você vai deixar, como você quer deixar. Eu acho que é uma forma até de amor, de carinho. Acho não, tenho certeza que é esse cuidado que nós temos que ter de fazer essa organização, entendeu? E conversar. Deixar de isso ser um tabu. Falar em sucessão, porque eu acho que ao pensar em sucessão, a pessoa pensa em morte, pensa na sua finitude, mas mais do que isso, mesmo que você não esteja pensando que você pode utilizar no planejamento vários instrumentos intervivos, mas só de você pensar na passagem do bastão do poder, que eu acho que é aí que é a dificuldade, é passar o poder para outro. E você é uma questão existencial mesmo. Acho que de você parece que perder a importância, se diluir. Mas é aí que aparece o desprendimento. Isso me permite, você tocou num assunto que eu acho muito importante. Muita gente diz, se eu vou usar o pacto nupcial para planejar a minha vida depois da morte, se eu vou usar o testamento, muitos criticam isso dizendo que é uma materialização da vida. E não é, muito pelo contrário. Tomar esses atos, ou seja, no seu pacto nupcial, tem gente aqui, a Natália, eu sei que ela está estudando isso, se você usar o pacto nupcial para regular a tua sucessão, como você usa para regular o teu casamento, se você usar o testamento para regular, no fundo, isso não é só matéria. Isso é justamente uma escolha de cuidado, uma escolha de amor. Quem pensa nos seus e quem pensa em si, usa esses instrumentos justamente para evitar conflito. Ou seja, não há um esvaziamento do afeto, como alguns colocam. Não, pelo contrário. Só que você precisa daquela renda, você precisa de um patrimônio para bancar aquela tutela existencial. Exatamente. Então, essa contratualização do casamento, que alguns autores usam a expressão, ou a contratualização da morte, no fundo, ela também é um instrumento de afeto, de cuidado, etc. Pensar no outro. Você disse bem, e eu já passei por isso na minha experiência profissional, o sujeito não quer testar porque ele acha que está esvaziado do poder. Mas simplesmente eu confio em quem eu deixei, eu confio nos meus herdeiros, eu confio naqueles que ficarão depois de mim. E eu estou passando o bastão porque eu vim aqui para a Terra, fiz o que tinha que fazer, fui feliz
E agora, isso que a Maria Amélia colocou ali, organizar a morte e organizar a vida. E nós vamos prestar contas para a eternidade. Vai partir, você precisa, em alguns casos, inclusive, Herold, você precisa até, dependendo de algumas famílias, dependendo de algum patrimônio, até de análise psicológica, porque essa análise objetiva também é necessária, essa análise subjetiva. Eu tenho um artigo com o professor Daniel Bucar, não sei se eu te mandei, mas se não depois eu mando, chama Armadilhas do Planejamento Sucessório, está no Conjur. Te mando o link depois, é curtinho, super rápido, mas aonde a gente fala dessa importância dessa análise, porque muitas vezes, cada vez mais, você tem diversas profissões. Às vezes nem tem um herdeiro para trocar aquele negócio, nem tem um dos filhos que vai ser o herdeiro. Você tem que terceirizar. E eu não estou falando só em empresas familiares, eu estou falando, às vezes, até em negócios que nem ainda não foi formado mesmo uma empresa. Você sabe que algumas áreas, como o próprio agronegócio, incentivam as pessoas, um patrimônio, às vezes, considerado e que não é alguma empresa familiar. Então, essa análise de quem está envolvido ali, às vezes um genro, uma nora, um tio, uma tia, um sobrinho. Então, né, eu vejo também por opção, hoje em dia, cada vez mais as mulheres inseridas dentro desses papéis, dentro dessas sucessões familiares, são ainda, na grande maioria, preteridas, mas também tem outro tipo de descaso da mulher quando cobram dela o papel de cuidadora da família. É a filha mulher que tem que cuidar. Às vezes, filhas mulheres que abandonam uma profissão, uma família, para cuidar dos seus pais. E isso é esperado da filha mulher. Né? Deixa eu fazer um link. Eu ia falar um pouco da a importância do advogado, então, para auxiliar um planejamento sucessório. E aí eu chamo a atenção, já que nós temos essa discriminação de gênero introjetada em nossa ordem social, a importância da advogada mulher. Ou seja, os advogados precisam aparecer nesse nicho para orientar, não só para depois ganhar honorário se tiver um testamento violento, conflituoso, mas para organizar. E o papel do advogado da mulher é mais relevante ainda porque ela sabe o que passa uma mulher aí nessa discriminação de gênero institucionalizada. Então, eu acho que o papel da advocacia é muito importante, é muito importante. Eu chamo a atenção não só do papel da mulher, nesse caso que você fez muito bem sobre a mulher, mas também da responsabilidade dos advogados com responsabilidade ética em um planejamento sucessório. Você não tem que vender gato por lebre, você não tem que facilitar instrumentos indevidos. O planejamento sucessório é essa organização patrimonial, mas dentro da lei, respeitando os limites legais. Concordo, 426 precisa ser revisto, sim, precisa de mudança legislativa. Entendo que talvez não, podemos fazer outras interpretações com princípios, contextualizando esse artigo de uma outra forma e trazendo soluções, mas é muito importante esse papel do advogado em geral e principalmente aí da questão das advogadas, porque a advocacia ainda é uma área, um reduto também bem masculino, né? Famílias, sucessões tem mais mulheres, mas apesar do número de advogadas na OAB ser já maior, superior dos homens, mas é um reduto bem ainda masculino. Você vê bem mais as mulheres em concursos públicos, você já vê com uma presença mais constante. Bem, a gente está chegando ao final, já tenho que te agradecer, tá vendo? Passou super rápido. Quando eu Passou falo rápido uma hora, mesmo. As pessoas assustam. Ai, 1 hora! Então, já estou entrando na reta final. Passo a palavra que a gente tem 55 segundos para você agradecer. Então, vamos lá. Eu acho que nós temos que pensar o testamento, pensar a morte. A morte está ali na nossa espera. A morte é uma amiga nossa, ela está à nossa espera. Se a morte é amiga nossa, vamos conversar com ela e vamos conversar do ponto de vista aí dessa prestação de contas da maneira mais suave possível, colaborando para que quem vem depois de nós somos um elo, né? Nós somos alguém
que une quem veio antes, quem veio depois, somos um elo para tornar mais tranquila a vida de quem vem depois da gente. E estude em direito de sucessões. Isso mesmo. Herold, super obrigada mais uma vez pela sua generosidade de estar aqui com a gente. Tá bom? Um prazer e uma gosto. Obrigada. Beijo. Tchau para todo mundo. Tchau.